Aí vem ele encher o saco de novo. Para quem tá acompanhando com imagem, já pega Dyson Trevisol sorrindo. Dyson, olha, fazia tempo que eu não vi o Dyson leve, rapaz, que foi corrido para esse homem, 2 anos aí de loucura. Agora a gente fala um pouco Mas mais suave. também, É. coordenado que ele tem aí. Os velhos falando, também coordenado. Secretário, presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dyson Trevisol, sempre uma alegria conversar contigo. Bom dia, bem-vindo aí, Pedro. Bom dia, Rafael. Bom dia, Niltinho. Bom dia, Grazi. Bom dia a todos os ouvintes da Hora Hiper. É um prazer falar com vocês. Infelizmente, né, Rafael e Niltinho, quando eu apareço de novo com frequência, é porque o negócio começa a ficar complicado, né? A gente deu uma folga para ti aí depois dos 2 anos de pandemia mais apertado, ficamos um tempinho para esperar uma descansada, mas infelizmente a notícia não é bacana, né, Dyson? Em Bituba a gente botou hoje de manhã o áudio do prefeito Rosenvaldo, já obrigando os funcionários municipais a usarem máscara e recomendando à população. Laguna teve a mesma curva crescente de Imbituba, muito semelhantes os números, né? De 8 por semana para 50, 60, algo por aí. Queria que tu falasse primeiro de Tubarão. Como é que está essa curva em Tubarão? Se já preocupa também? Enfim, como é que está essa questão aqui, Dyson? Olha, nas últimas 2 semanas nós também tivemos um aumento no número de casos, muitas pessoas próximas positivando. Aqui nós tivemos aí em torno de 140 pessoas nessas últimas 2 semanas, 140 pessoas positivando para a Covid. É uma preocupação, obviamente, né, pela volta da circulação do vírus, por ter essa nova variante, mas a notícia boa desse momento é que a maior parte da população está vacinada, pelo menos com o esquema vacinal primário completo, primeira e segunda dose, só que a gente está pedindo para as pessoas voltarem para fazer a terceira ou quarta dose, aqueles que ainda não fizeram. E o bom dessa história é que as pessoas não têm agravado, né? Não tá refletindo em internações hospitalares e nem em agravamento. Então, a nossa preocupação principal é com aquelas pessoas que ainda não vacinaram, que estão com o esquema atrasado, né? E que a gente pede para que façam a vacina. No mais, assim, a gente tem que continuar nos cuidando, né? Numa pandemia, normalmente é isso que acontece, nós temos os picos e depois dá um momento de tranquilidade, depois de um ano e meio, 2, tem novamente alguns picos pelas mudanças que tem, mas principalmente pelo descuido que as pessoas começam a fazer. Não usamos mais álcool 70, não lavamos mais a mão, continuamos fazendo aglomerações e, ao mesmo tempo, não usando as máscaras, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Vamos torcer para que não seja algo tão significativo aí nas próximas semanas, mas isso depende muito da gente. O Dyson veio com notícia ruim, eu venho com notícia boa. A Arábia Saudita acaba de empatar o jogo contra a Argentina. Chupa, cambada de nojento. Ô Dyson, olha só. Deixa eu te fazer. Agora nós estamos numa época, né? Saindo do inverno, entrando no verão, que os casos de síndromes respiratórias diminuem, né? Por conta do clima, etc, etc. Como é que tá a vacinação contra a gripe, influenza, as outras vacinações? Como é que tá rolando isso aí? Olha, com essa questão da discussão toda que teve com relação à vacina, os índices eles estão, eu diria que razoáveis, né? Na maioria dos municípios aqui de Santa Catarina, nós temos em torno de 80% das vacinas em dia, mas ainda temos algumas pessoas que não têm vacinado, e aí aquelas vacinas de rotina que são importantes, tá bastante complicado a gente conseguir atingir os índices. Então, é importante que a gente continue fazendo a vacina. Não é admissível, por exemplo, que a vacina da paralisia infantil. Opa, tivemos uma queda no sinal do Porque eu Dyson. tenho dito que Voltou. o grande problema. Oi, Não, tá me voltou, ouvindo? voltou, deu uma quedinha, tu estava falando Voltou? na hora que tu falou da paralisia Tá. infantil, caiu. Isso, a questão da paralisia infantil, poliomielite, né? É inadmissível que os pais não façam essa vacina. É uma vacina que está estabelecida há muitos anos. O que tem acontecido? Os pais de agora não tiveram colegas, amigos com paralisia para ter esse comparativo. Então, esse é um problema muito sério que a gente está muito preocupado aí com o futuro, para que não volte a aparecer essas doenças que já estavam erradicadas aqui no Brasil. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e isso cabe muito à população. Temos que combater aí o movimento anti-vacina. E aí, Rafael, com Qual é relação o ao que você... percentual, Dyson, de hoje Oi? de vacinação contra a polio aqui em Tubarão, se tu tens números da região? Como é que é, perdão? O percentual de vacinação. Tá. O percentual do poliomielite, nós estamos em torno de 70%, né? Claro que aquele percentual anual de reforço, nós conseguimos atingir mais de 100%.
Tá? Sim. Agora, a questão da poliomielite, a primeira vacina, que é aquela que é dada de 0 a 1 ano, essa vacinação nós estamos um pouco acima de 70%, temos que chegar a mais de 95% para não ter problema no futuro. É que não tem nada a ver com... Chegou a ser divulgado há um tempo atrás aí uma informação de que esses números é em cima de revacinação das segundas e terceiras doses, então nem conta... Não. 70% já está considerando só os novos, os bebês, digamos, de 0 a 1, né? Exatamente. Isso que nós aqui estamos com um percentual mais alto do que o normal em outros locais. Né? No Brasil, aí nós estamos com vacinação um pouco acima de 50% dessa população. Então, é bastante preocupante. Dyson, a gente tem um público mais velho que nos ouve, a informação chega, né, para o pessoal, né, mais acima aí de 50, 60, 70 anos, e aí a preocupação de deixar a informação bem clara para eles, porque começa a informação de que está subindo a infecção de Covid, em Imbituba, não sei, né, o pessoal já tem gente que cria aquele meio que pavor, né, de que vai morrer todo mundo de novo. Tu trouxe uma informação muito bacana, que o índice de agressão da doença tá baixíssimo graças a essa questão da vacinação. Mas é importante reforçar, Dyson, nesse momento, de retomar certos cuidados do álcool, se possível máscara e ambiente fechado, enfim, qual a orientação da saúde para esse momento que a gente está passando agora? A nossa principal orientação, assim como você falou no começo da nossa conversa, que Imbituba e Laguna adotaram esse critério da máscara, a orientação lógica, e eu diria assim, que mais coerente e correta nesse momento, é que aquelas pessoas que são mais vulneráveis ou que estão com um risco maior, e aí a gente coloca assim, nós já sabemos quem são os que têm um maior risco de agravar pela Covid, né? Que são os idosos, ou aquelas pessoas que quanto maior a idade, maior o risco, quanto mais comorbidades, ou principalmente comorbidades como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, problemas de diabetes, são pessoas que têm um pouco mais de risco de serem agravados pela Covid, né, sofrer um agravamento. Então, essas pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado nesse momento. Usar a máscara em ambientes fechados, né, quando for fazer qualquer circulação por aí, levar o seu álcool junto novamente para fazer a limpeza das mãos. Então, esse é o cuidado primordial que a gente sabe que tem que fazer. E aquelas pessoas que têm algum tipo de sintoma ou contato com alguém que tenha confirmado, essas pessoas devem usar máscara sim. Né? Então, para quê? Para evitar transferir ou transmitir para outras pessoas. Maravilha. Ô, Dyson, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viu, eu sempre cito aqui, que a população sempre foi relapsa em relação à vacinação. Né? Tem um caso aqui que eu acho que é emblemático em Tubarão, da mulher que morreu de raiva em Gravatal, né? Ela tinha um gato lá, morreu de raiva. No outro dia foi um inferno, os postos de saúde ficaram lotados, a vacina já estava lá, mas a mulher teve que morrer para todo mundo bater com água na bunda. Vacina contra o corona. Chegou, todo mundo reclamando, por que não tem vacina para mim? Por que não tem vacina para mim? Agora tá lá e o pessoal deixa de vacinar. E com a polio é a mesma coisa. Tu acha que isso é mais relapsidade da população? Nós não temos essa cultura da prevenção? Ou esse movimento mesmo, tu pensa que esse movimento anti-vacina é o que tem dificultado a vida de todo mundo? É uma somatória, né, Niltinho? Assim, o movimento anti-vacina ele é preocupante, ele é um movimento mundial. Agora, sim, essa questão do agravamento e do modelo que eu tenho do meu lado é muito característico. É só pensar assim, a própria vacina da gripe. Nos momentos em que começa assim, a agravar e aparecerem casos ou óbitos relacionados, aumenta a procura pela vacina. Nós não falamos agora, por exemplo, da febre amarela mais. Né? Lembra que um pouco antes da pandemia a gente estava falando, olha, está morrendo macaco aqui, ali e tal, que são os vetores, na verdade, né? E aí agora não se fala mais da febre amarela. Nós temos outras questões, outras doenças, outros problemas também, que assim, quando não aparece, quando não dá um agravamento, as pessoas simplesmente relaxam e elas param de fazer a vacinação. Né? Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Tem que fazer um movimento muito grande, eu acho que o Ministério da Saúde tem que se mobilizar cada vez mais, nos auxiliar nesse sentido, município, estado, todo mundo fazendo o seu papel e divulgando. Aqui, durante essa pandemia, nós inventamos carro do ovo, vacinação perto de casa, fizemos, vocês sabem muito bem, tudo que a gente fez, tudo que a gente planejou, só faltou ir na casa da pessoa para vacinar. Né? Nós só não fizemos isso porque a gente não tinha efetivo para isso, senão teria feito. Né? Mas o problema é que as pessoas acabaram deixando e acabaram não se vacinando e, infelizmente, isso acaba tendo uma repercussão no futuro. Deveria ser compulsório, porque a vacina ela é um problema de saúde pública.
é coletivo, né? Não é uma questão relacionada a você ter simplesmente assim, eu não quero vacinar e pronto. Se eu não quero vacinar, isso não interfere no outro indivíduo, beleza, aí o problema é seu. Agora, se eu é como beber, né? Beber e dirigir. Se eu beber e dirigir, eu estou colocando o outro em risco. Não é só a minha vida que está em risco. Então, é a mesma situação numa doença transmissível, que é o caso da Covid. Maravilha. Dyson Trevisol, te agradecer. Ô, Dyson, tu pode ficar aqui mais meia hora. A Arábia fez 2-1 agora. Tu tá dando uma sorte danada pra nossa Arábia Saudita. A Arábia é o Brasil na Libertadores. Tamo ganhando. Os argentinos estão tudo chorando. Tem a frase da Globo, né? É Brasil na Libertadores. Não, a Arábia é Brasil na Libertadores. Vendo um monte de criança argentina chorar. Eu tô muito feliz vendo essa criançada, essa mulherada chorando. Ei, coisa boa. Chorem, desgraçados. Dei sorte para a Arábia Saudita, então, né? Desce sorte para nós, pro nosso povo da Arábia. Dyson Trevisol, obrigado pela atenção conosco. Se tiver algum recado aí que a gente não tem questionado, tu queira deixar, fique sempre à vontade aí, Dyson. Eu acho que é só importante agora, nesse final do ano, nós temos duas coisas muito, muito preocupantes aí, que é a questão dos cuidados com a Covid, que é o que nós falamos até agora, e agora começa a esquentar novamente. Nós temos uma preocupação agora com o ano 2023 com relação à dengue. A questão do mosquito Aedes aegypti começa a esquentar. Vamos cuidar ao redor das nossas casas, porque a dengue também está chegando aí. Nós vamos ter surtos provavelmente no ano que vem. Aqui em Santa Catarina já tivemos durante esse ano em alguns locais, aqui em Tubarão ainda não. Mas para a gente não ter aqui, tomar cuidado aí com os mosquitos ao redor das suas casas também e não deixar a água parada. Um grande abraço a todos aí e boa semana. Tem cloroquina, não? Tem cloroquina para situações que são específicas, mas não para Covid. Agora para Covid tem um medicamento real aprovado pela Anvisa que é específico para a Covid, né? Pode ver que é uma cloroquininha que vocês trocaram de nome só para não dar moral pro presidente. Eu tô ligado em vocês. O problema são os problemas hepáticos que as pessoas agora estão aparecendo aqui nos postos-saúde por ter tomado hidroxicloroquina e ivermectina por muito tempo. Eita, já vale uma outra pauta aí já, então. Lá vem ele querer... Obrigado, Dyson, um abraço. Ai, Dyson, tu não me irrita, Dyson, te joga. Vai, tu toma ivermectina, menino que faz, só toma cuidado porque ele é pra sarna. Rapaz, né? Pra sarna? É pra sarna. Não, mas não é pra desarranjo, ivermectina. Eu já sou sem breque, eu tomo ivermectina e eu vou ter que andar de fralda. Abraço, obrigado, secretário. Presidente da Mudança.